Olá, eu e meu grupo, que é formado por Anelisa, eu, Ana Rafaela, Michele, Manuela e Vanessa, ficamos responsáveis por responder algumas perguntinhas. Espero que vocês entendam a nossa explicação e fiquem agora com o nosso vídeo. Muitas foram as contribuições geradas a partir da conquista e a colonização espanhola na América. As mais marcantes e que fazem parte do nosso tempo são a mineração, que foi a base da economia espanhola, onde havia riquezas que proviam especialmente da Bolívia, e a prata e o ouro de outras colônias. Foi a mineração a atividade responsável pelo crescimento de outras, como a agricultura e a criação de gado, necessários para o consumo de quem trabalhava nas minas. Essas atividades que ainda fazem parte da nossa vida cotidiana em uma escala ainda muito grande. Outra questão é a estrutura política, econômica e religiosa das sociedades que antes elas eram de uma forma, mas que com a chegada dos espanhóis foram mudadas. Ou seja, existem muitos povos que não conhecem sua real cultura porque houveram modificações feitas pelos colonizadores. Os espanhóis introduziram no continente americano uma nova religião, idioma, organização econômica e social. Outro ponto importante é que as fronteiras do mundo se alargaram e se modificaram para sempre depois da conquista. Isso ocorreu porque os reis eles tinham o objetivo de dominar mais regiões e mercados para legitimar sua existência, além de querer expandir a fé católica. Podemos destacar também o aproveitamento de mão de obra dos indígenas através da encomienda, que foi criada pelos colonizadores e que permitia ao encomendeiro, um fidalgo espanhol, a cobrar tributos na forma de trabalho ou de bens materiais a determinada população indígena. Em troca, o encomendeiro deveria evangelizá-las, cuidá-las e defendê-las. Os abusos cometidos por muitos encomendeiros levou várias ordens religiosas a protestarem junto ao rei. Outro tipo de lei dos colonizadores para obterem mão de obra dos indígenas foi a mita, que consistia numa prestação de trabalho que a população masculina fazia ao Inca. Geralmente, tratava-se de ajudar na construção de templos e caminhos, algo bem comum que ainda acontece nos dias de hoje. Com esse trabalho, os indígenas recebiam proteção e oferendas aos deuses. Desta maneira, as tribos indígenas eram confinadas às reduções e aí recebiam o catecismo. Embora o trabalho nas minas fosse regulado e deveria ser realizado apenas por semanas, o fato é que as duras condições de trabalho mataram muitos indígenas que foram empregados ali como mão de obra. Observamos que atualmente temos alguém responsável para registrar quem entra e quem sai no nosso país. Naquele tempo também havia esse controle e era através da casa de contratação que registrava todas as pessoas que se dirigiam e se estabeleciam nas Índias. Igualmente, anotavam as mercadorias, proviam os pilotos de mapas de navegação e ainda exerciam a justiça. Existia também a organização que ajudava o rei na tomada de decisões relativas aos seus domínios na América em termos de justiça, economia e até durante a guerra, como se fossem um deputado. Outro tipo de organização parecido com o que temos no Brasil hoje é o famoso júri, que foi trago deste processo de colonização, o Real Audiência, que eram os tribunais de justiça estabelecidos nos vice-reinos e que julgavam os crimes cometidos por seus habitantes. E a caravela, que facilitou a navegação marítima, sobretudo nas situações em que o vento estava contra a embarcação. Também é um grande auxílio para as pessoas que moram em cidades ilhadas e que para transitar precisam de embarcações.
nós descobrimos que os principais impactos deixados aqui pelos colonizadores, pelo colonizador na América, foi a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Para você ter uma ideia, só no Brasil, por exemplo, existia cerca de 5 milhões de indígenas quando os portugueses chegaram aqui. E com a chegada da primeira leva de europeus, logo no primeiro século, a população de indígenas foi reduzida a 4 milhões, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose, a sífilis, que eram doenças responsáveis pela morte de muitos nativos que não tinham nenhum tipo de imunidade para essas doenças, e também o extermínio. Atualmente, no Brasil, são cerca de 450 mil indígenas distribuídos por todo o território brasileiro. Ou seja, de 5 milhões no século XVI, temos hoje apenas 450 mil pessoas indígenas, conforme dados da FUNAI. Esse termo expressa o baque que foi o encontro de cultura dos povos europeus e a cultura dos povos que viviam na América. Encontro este que não foi muito agradável, pois alguns historiadores chamam o primeiro contato com a tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas entre portugueses e indígenas de encontro de culturas. Mas percebemos que no início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas. Com a fala de Hernán Cortés, o conquistador espanhol, por exemplo, há um sentimento de superioridade em relação à cultura, tradição e segmento. Ele julga os astecas que é um povo isolado e não cristão. A troca pelo termo de choque de culturas por batalha de culturas se encaixaria muito melhor nesse contexto, pois os espanhóis criam estratégia para impulsionar sua cultura nos povos indígenas, como arma, a catequese, que seria uma reeducação cultural. Bom, esse evento histórico foi um processo onde os europeus ocuparam a América e logo depois assumiram o controle sobre as áreas que pertenciam aos povos nativos, como os astecas e incas. A primeira expedição de espanhóis até a América foi liderada por Cristóvão Colombo em 1492. E com o intuito de estabelecer a ocupação do território e conseguir enfrentar a resistência daqueles povos nativos, os espanhóis utilizaram armas de fogo e cavalos como meios para alcançar a vitória e disseminaram doenças que até então não existiam na América e que, consequentemente, provocaram epidemias fatais aos nativos. Eles estabeleceram uma aliança com os povos dominados pelo Império Azteca e Inca, e os indígenas pensavam que os espanhóis eram a encarnação de deuses. E dessa forma, foi possível perceber que a expressão conquista da América não é verídica, pois os europeus ocuparam este território através de sua superioridade bélica, ou seja, eles utilizaram meios para enfraquecer os povos que ali habitavam e assim se estabeleceram na América. Por isso, o que realmente aconteceu foi uma invasão e não uma descoberta. Os colonizadores impuseram aos africanos um modelo de sociedade típico dos povos europeus, desestruturando a organização original desses povos e se apropriando das suas terras. A chegada dos europeus na África teve grande impacto na organização social, política e econômica desses povos africanos, mudando o estilo de vida e até mesmo a religião desses povos. Tanto que muitas das coisas, manifestações artísticas, muitos dos costumes, penhoram até hoje nessas regiões. A África não foi o único continente onde esse tipo de imposição aconteceu. Na América também houve esse tipo de colonização. A conquista e a colonização do continente americano pode ser considerado um choque entre dois mundos, e desse choque nasceu um novo mundo. Um mundo onde houve muitas riquezas que foram distribuídas de forma desigual. Em 1492, iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante o século XV.
Esse movimento ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi muito ressaltado pelos relatos da época, e os contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição dos espanhóis de explorar aquelas terras e principalmente se apropriar deles com a procura de metais. As potências europeias, para garantir matéria-prima, ocuparam os territórios contidos no continente africano e logo depois promoveram a partilha do continente entre os principais países europeus da época, dando direito de explorar a parte que coube a cada nação. A Revolução Industrial motivou esses países a explorar matérias-primas, especialmente minérios, dentre os quais podemos destacar o ferro, o cobre, o ouro, o chumbo, além de produtos de origem agrícola, como algodão e borracha. Todos são fundamentais para a produção industrial. Dando continuidade, vou falar um pouquinho sobre a América. Inicialmente, a extração dos metais preciosos e o desenvolvimento de atividades agroexportadoras nortearam a nova feição da América colonizada. Para o cumprimento de tamanha tarefa, além de contar com uma complexa rede administrativa, os espanhóis aproveitaram da mão de obra indígena subjugados. O principal objetivo dos exploradores europeus era encontrar o ouro. Esse era o propósito que animava os espanhóis a irem para o Novo Mundo. Aqueles que foram colonizados não tiveram pontos positivos, até porque perderam suas terras, riquezas naturais e muitos deles foram obrigados a prestar trabalhos escravos. Além de interferir no modo de vida, cultura, religião e a organização social e política dos nativos, sem contar as doenças trazidas pelos europeus. E para finalizar, se formos pensar no ponto de vista dos colonizadores, a descoberta desses continentes foi fundamental e importante para o avanço econômico e financeiro dos colonizadores europeus, pois eles exploraram as terras, riquezas naturais e os recursos humanos, resultando em ponto positivo para eles. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e entendido o assunto que explicamos hoje aqui nesse seminário. Agradeço pela atenção e até a próxima.